pessoal, Fernando Moreno, vocês já me conhecem por aqui. E agora nós vamos começar mais um Papo Aberto. Hoje eu tenho o prazer de ter comigo aqui um cara que eu conheci numa situação muito bacana, não foi na academia, pelo contrário, e destino quis que um dia num campeonato, em categorias diferentes, porque senão eu ia perder, é claro, eu encontrasse com o Cláudio, que é esse cara que está aqui com a gente hoje. Fala, Cláudio. E aí, galera, boa noite. Prazer estar aqui com o Fernando. Foi o que ele falou mesmo. Nós nos encontramos ali num campeonato, né, Fernando? São coisas que são, eu falo que tem coisas que são de Deus, né? A gente tem amigos que a gente conhece desde pequeno, vive, e tem amigos que Deus coloca na vida da gente. Aí eu falo que o Fernando é um amigo ali que Deus colocou na minha vida. A gente se encontrou, a gente não se conhecia, a gente começou a conversar e a gente teve uma afinidade muito bacana. Agora, ele falar que ele ia perder para mim é modéstia dele. Só para vocês terem uma ideia, galera, um dia tô eu, Atlético e não sei quem, Mineirão lotado, mais de 50 mil pessoas, um cara chega e me cutuca assim, ó, fala comigo, quero ver você do lado daquele cara ali, ó. Eu olho para que bancada, tá lá o Cláudio sem camisa, fazendo pose de Miss Physique, o ombro dessa largura, eu acho que o cara, ou ele tava num off daqueles bão, o bicho tava gigante. Eu olhei, baixei a cabeça e falei, não arruma treta pra mim não, amigo. Deixa o cara quieto lá. E dali a gente começou a trocar uma ideia, né, Cláudio? Perfeito, foi isso mesmo. E aí virou amizade e de repente me chego no Muscle Contest ou Maradona? Foi no Maradona. Chego no Maradona, tá lá o Cláudio competindo, levou boneco, né? Levei. Levou. Maradona lá eu ganhei. E aí saímos dois, né? Os dois ganhamos, né? Ainda bem que é categoria diferente, senão tinha que dividir o boneco no meio. Ia dar uma briga boa. Ia ser legal. Ia dar uma briga boa. Inclusive tem uma fotinha no Instagram aí, dá pra ver que ele tá maior que eu sei, vocês não precisam ficar mandando mensagem, falar, ele tá maior que eu sei. Tá bom? Eu sei, não preciso jogar na minha cara esse negócio. Eu não vejo isso não, ele tá falando, eu não vejo, mas enfim. Tá preparando para mais um campeonato agora? Estou preparando, vou em Contigantes, no meio do ano, em 5 de julho. Né? Então, nós estamos preparando, eu e meu treinador estamos preparando, né? Estamos com o objetivo de subir sempre melhor, né? Então, assim, a minha expectativa é muito boa. Eu já sou master, né? A NPC, ela divide acima de 40 master e acima de 45. 40 mais, 45 mais. Eu tenho 46, então eu já vou acima do 45 mais. Então eu já sou veterano, já estou indo vovozinho. Geralmente a gente dobra, eu vou também com os meninos mais novos, eu falo de meninos, né? Às vezes eu chego no meio deles e falo que eu sou o vovô deles lá. Mas eu acho que assim, o importante é você estar bem, estar com shape bom. E acho que idade, né? A gente sabe que nessa área nossa, a idade ela não muda muita coisa. Eu devo ir também, mas no meu caso é mais 50, né? Então aí. Mais 45 da mesma forma. Não, vai ter mais 50. Não tem mais 50, não. Mais 45 é covardia. O último eu fui mais 40, os caras já juntou todo mundo mais novo. Tinha muito. Aí agora tem que ser mais 50 para poder ver se eu tem essa questão, né? Se não tiver muito atleta daquela idade, eles vão unificar. Então, se você é 45 mais, mas só tem você, eles vão descer você por 40 mais e vão unificar. Mas aí vamos entrar no primeiro papo aqui sobre campeonato, que acontece um negócio muito estranho. O cara que compete hoje, porque agora virou modinha competir. Perfeito. Aí, assim, o cara não tem lastro nenhum com o esporte, o cara não tem nada no esporte. Aí ele começa hoje, não que eu seja contra o cara querer treinar e querer competir. Sim. Mas aí o cara começa hoje e, ao contrário de que a gente via antes, que antes o prazer era competir. Isso. Antes o cara queria subir no palco para ele poder falar, pô, tô subindo melhor do que eu estava. Isso. Eu estou melhorando. Uma realização pessoal, né? Uma superação pessoal ali. Até porque dinheiro como amador, a gente sabe que esse trem não dá. Não dá.
Então a gente vai, a gente sobe ali porque a gente está se provando. Perfeito. Passamos fases complicadas, uma que é comendo demais, a outra que é sem comer nada, Uhum. e a gente chega lá para poder mostrar que superou tudo isso. Perfeito. Só que a galerinha hoje, Cláudio, os caras começam assim, eles querem ganhar boneco. Então, o cara vai em 3.820 categorias. O último campeonato que eu fui assistir aí agora, se eu não estou enganado, foi mesmo no Arnold. No Arnold tem uma categoria Team, que o carinha ele foi em 5 ou 6 categorias diferentes. Incrível que ele ganhou em categoria diferente, com físico totalmente diferente. Mas ele estava ali dando tiro para todo lado. O que você acha dessa parada? Então, teve um questionamento assim no campeonato. Mas, inclusive, foi esse que nós fomos lá do Maratona mesmo, né? Lá do ano retrasado, se eu não me engano. E teve esse questionamento. Porque o cara é mens, o cara é class, o cara é class physique, e a gente não consegue entender como que um atleta, e cada categoria tem que estar com um shape totalmente diferente, porque o mens não tem o shape de um class physique, não vai ter, né? E o cara, ele sobe de sunga, simplesmente ele vai lá, faz a apresentação, ele vai para trás do palco, coloca uma bermuda e sobe no próximo de mês. Isso é um questionamento, inclusive, até nos grupos mesmo, da própria NPC. Eu mesmo foi um que questionei bastante, não obtive resposta, tá? Vou deixar claro, porque isso foi fato. Nós questionamos, a gente tem um grupo da NPC, onde tem os atletas, tem os responsáveis. Questionamos isso, não foi só eu, outros atletas questionam, e não obtivemos resposta. Até hoje. Já tem mais de um ano. Então, assim, a categoria de mesa está ficando muito complicada de entender. Até para o atleta se preparar, está muito difícil. Nem o Arnold entendeu o Bilal. Até o Arnold, como diz, o Arnold quebrou o Bilal. Falou que ele não deveria ter ganho, né? Pois então, assim, a gente não entende. Mas é um questionamento plausível. Eu queria que alguém viesse e explicasse como que um cara, ele é mens, e consegue subir em outras 3 categorias e o pior, ganhar nas 3. Porque não tem nada a ver um com a outra, né? Não tem. Se ele subir, ele está subindo por conta e risco. Hoje acontece nos campeonatos, que isso a gente chama de dobras, né? Uhum. Chama de dobras. Ele pode subir e pode dobrar. Mas dobrar em quê? Por exemplo, eu sou master, né? Como eu disse, eu sou mens. Sou mens, mas sou master. Eu quero fazer uma dobra na Open. Normal, de mens. São os meninos mais novos. Eu posso ir nos 2, mas eu estou indo na minha categoria de mens. Sim. Ok. Quero disputar com os meninos mais novos lá, categoria. Ok. Mas eu estou disputando mens, dobra dentro da minha categoria. Você não vai na classe. Eu não vou na classe. Agora, fazer dobra em outras categorias, igual, como eu disse, ainda ganhar, a gente não tem uma explicação. Eu acho engraçado que nesse campeonato minha esposa foi, e ela que não entende, né, muito, ela vai lá prestigiar, ela acompanha, mas não entende tanto do mundo do fisiculturismo, ela mesma ficou em dúvida. Ela mesma perguntou, falou, mas aquele camarada lá ganhou todos os troféus em todas as categorias, mas isso pode? Então ela mesmo vendo de fora. Ou ele é o cara fodástico. Mutante, né? Mutante, ele é um mutante. Ele consegue se encaixar ali a cada categoria. E são coisas questionáveis e que a gente não obtém resposta. A verdade é essa, a gente não obtém resposta. Será que é porque grana? Será? Eu acho que é o primeiro fator, né? Porque cada dobra o cara morre. Cada dobra ele vai pagar um valor a mais. Vai morrer mais num dinheiro ali. Então, seria isso o primeiro fator? Dinheiro. Ele é um atleta, ele quer dobrar 5 vezes, ele vai pagar 5 vezes mais do que ele está pagando ali. Mas, cara, eu não sei se você vai concordar comigo, é a minha opinião, vou deixar claro, que isso tem muito a ver também com o treinador. Porque o treinador, muitas vezes, esses dias teve um amigo que é personal e queria competir, e aí ele chegou para mim e falou, cara, eu vou na Men's e vou na Classic. Eu falei, cara, mas peraí, como que você está se preparando? Vamos imaginar o físico dos dois. Uhum. Como é seu primeiro campeonato,
você ainda não tem físico para nenhum. Tem que criar e desenhar. Tem que trabalhar o físico. Tem que fazer o que o nome diz, bodybuilding. Tem que construir um físico. Então, beleza. Mas você vai construir para que lado? Você vai montar o quê aí? Porque se for uma categoria, você tem que pensar de um jeito. Se for outra categoria, você vai pensar de outro. Só que aí, cara, o treinador, ele quer ter um atleta premiado, o treinador quer falar que ganhou, e aí ele fala pro cara, você vai nessa. Você vê muito isso com menina. Você vê isso muito com menina. Ó, você vai em tal biquíni, você vai como biquíni, você vai como wellness, você vai no isso, você vai... Porque o cara quer sair de lá falando que a atleta dele levou um prêmio. Hoje em dia, os treinadores, eles também ganham premiações, né? Eles acabam tendo premiações ali junto com o atleta. Quem leva mais atleta, às vezes o melhor atleta da noite, e o treinador, ele acaba também sendo premiado. Você falou um ponto importante. Eu acho que o treinador, ele tem que estar em comum acordo com o atleta, né? Eu tenho um treinador, que é o Bruno Muniz, e a primeira coisa que quando a gente sentou para conversar, eu falei assim, eu sou MENS. É uma categoria que eu gosto. Meu shape se encaixa melhor. Eu sofro menos para me encaixar nessa categoria. E é uma categoria que eu gosto. Ele me perguntou, você não tem vontade de subir de categoria? Não, não tenho vontade de subir de categoria. Eu falei, então, beleza, a gente vai treinar, a gente vai melhorar o seu físico de mês. E ponto final. E deu bom. E deu bom. É o que a gente vai... Você já performou bem em vários campeonatos? Vários campeonatos. Eu tô desde 2016. Todos os meus campeonatos, eu devo ter subido uns 20 e poucos, que é o tanto que eu tenho de troféus lá em casa. Uns 25 campeonatos de lá até agora. Todos eu fiquei do primeiro ao terceiro lugar. Então, assim, eu sempre ali estava entre os melhores ali de cada campeonato. Quando eu fui subir no meu primeiro campeonato, eu achava a Classic assim, ainda acho a mais bonita. Eu acho a mais bonita. A hora que eu cheguei, o cara falou comigo, não, velho, aqui, é bodybuilding. Com esse abdômen dilatado que você tem aí, não adianta. Pra gente poder ajustar essa cintura sua, pra você amarrar isso aí, você vai sofrer demais. E você não vai conseguir performar tão bem. Perfeito. Agora, como bodybuilder, já não vão te cobrar tanto isso. Perfeito. Você tem condição de performar melhor. Então o treinador, ele ajuda. Ele é responsável até mesmo por direcionar. Perfeitamente. E quando o cara não tem, ou quando o cara tem ali na cabeça a questão só da premiação, ele vai virar pro cara e vai falar, velho, sobe em 300 categorias diferentes pra gente poder rapar alguma coisa. E pro atleta também chega a ser muito desgastante, né? Sim. Ele sobe no palco ali, passa... A gente não pode beber água, você sabe disso, você né? Vai embaçar todo. Vai embaçar. Você não pode comer entre o intervalo. Se você sobe 2 horas da tarde, depois a outra categoria é 6 horas, você vai ter que segurar a onda até chegar a 6 horas. Você não pode comer e nem deixar de comer. Então você fica num limbo, rapaz. Você fica ali... Você não sabe se come, se não come. O trabalho do atleta, ele é psicológico. O trabalho maior do atleta, ele não é corporal, ele é psicológico. Levantar ferro é a coisa mais fácil. É a coisa mais fácil que tem. Agora, você ter um psicológico forte para saber, eu preciso, eu tenho, eu vou fazer isso todos os dias, eu vou comer 8 marmitas de arroz e frango sem sal todos os dias. Eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que começar a tomar 12 litros de água na semana que eu vou competir para fazer hiperdesidratação e desidratar. Tem gente que vira para mim e fala, como que você consegue tomar 12 litros de água em um dia? É impossível. Não é impossível. É impossível quando sua cabeça te bloqueia. Pois é. Mas a gente que é atleta, é trabalho mental. Mas a galera não entende o seguinte, com essas dobras, com tudo isso, acontece, no meu modo de ver, deixa claro que sou eu pensando, tá? Acaba deixando os campeonatos chatos. Deixa. Aí você chega, tá, categoria fulano de tal, vai subir o João. Categoria fulano de tal, volta o João. Volta o João. Categoria fulano de tal, João. Até pra quem tá assistindo, não, né? Até o árbitro. Tem hora que o árbitro, que o João vai falar, João, você já fez suas poses, agora você só vai fazer só tal coisa. Perfeito. Porque já viu o shape do cara ali tantas vezes que ele já cansou. E isso, o campeonato começa às 9 da manhã, vai terminar 6 da tarde. Por quê? Porque tem
300 categorias que também não tem. Eu não sei por que tem tanta categoria na mesma categoria. Tanta ramificação na mesma categoria. Um campeonato interessante que eu fui foi da IFBB. Ela dividiu o campeonato em 2 dias. Nós como atleta, conversando com foi o melhor campeonato que poderia ser. Talvez para a federação, não sei se é tão interessante, mas para nós, atletas, o desgaste foi muito menor. Muito menor. Porque muitos atletas dividiram categorias para um dia e outras categorias no outro dia. Então, por exemplo, num domingo ficou só o men's e as biquínis. Então foi um campeonato muito rápido. A gente não desgastou. E é uma categoria que está dentro da mesma. Se você pegar biquíni e men's, biquíni feminino e o men's masculino. Então tudo dentro, é shape praia, isso, é aquele negócio perfeito. Que a história traz para isso. Né? Embora hoje o men's está saindo desse shape de praia, né? Já não é mais. Já não é mais. É tanto que o cara que é classe tá com a bermuda. Eu acho que até por isso. Aí você pegou num ponto bacana. Eu acho que é até por isso que o cara, ele é classe, tá lá de sunga e taca a bermuda e vai de men's. Porque o men's tá mudando muito o padrão. E aí a gente vai num ponto que qual é o padrão de men's? Vão manter o padrão antigo, que é o que a gente estava acostumado, ou vão colocar um negócio novo aí que a gente ainda não conhece? Se eu vou para a IFBB, todo atleta que está me ouvindo aí, que já participa, sabe, né? A IFBB, ela quer um atleta mais slim, que é o shape de praia, igual menor, você falou. o atleta é menor. Que é o shape que a gente estava acostumado com o men's antigo. O surfista? O falso magro. Chegou a subir no palco de chinelo. Isso, é um shape que a galera de fora olha e fala, não, o corpo daquele atleta eu queria ter. É um corpo que eu gostaria. É um shape bacana. Quase que um físico de entrada. Isso. Hoje não. Perfeito. Hoje não é. Hoje, muito volume, talvez nem tanta qualidade muscular, mas o volume muito alto. E aí, talvez aquele volume tão alto perde a qualidade. E outra, cara, é a minha opinião, preciso deixar claro. Eu sou o cara que critica muito, todo mundo sabe. A simetria acabou. A simetria acabou. Perfeito. A simetria acabou. Perfeito. Você pega um cara igual o Bilal, você vê ele andando, você fala assim, cara, será que ele tem algum tipo de deficiência? Porque ele tem a cintura alongada, o superior aberto, e aí o inferior dele não é pequeno, não estou falando de volume muscular, eu estou falando de tamanho. Você vê que ele é simetria, né? Ele é fiel, sem simetria. E aí você pega um cara que competiu com ele, que para mim é o mais foda, Harry Banks. Olha a diferença do físico do Harry Banks pro Bilal. E eu vou te falar uma coisa. O Ryan Terry, pior ainda, porque ele fica no meio. Eu sou muito fã do Banks, mas eu acho que ele também perdeu um pouco a linha, você não acha? Muito eu acompanho ele muitos anos, desde quando eu comecei. Eu gosto muito, tanto que hoje eu faço poses inspiradas nele. Pose que eu entro no palco, eu me inspiro em poses que ele faz. Enfim, ele tinha uma linha muito bonita. Sim. Muito harmoniosa. E com essa questão do volume, eu acho que ele já perdeu um pouco. Com essa linha, ele foi olímpico. Sim, perfeitamente. Depois disso, aumentou o volume, saiu um pouco da linha de cintura, acabou. Ele não consegue ganhar mais. Mas é essa coisa que eu fico tentando entender. Teve se eu não lembro, se eu não me engano, um ano atrás, um Olímpia, que o cara que ganhou, ele estava mais slim. Tanto que foi muito criticado. Não lembro, não vou me recordar. Acho que não vou me recordar. Ele tava com o shape mais slim e a galera falou, ninguém entendeu nada. E agora já não tá também, não. Já tá. E aí ninguém tá treinando, parece que tá treinando com o Derek. Tá assim. Então, daqui a assim, pouco ele tá entrando na Open também. Cada ano, o mês, ele tá de um jeito. Eu acho que é a única categoria que eles ainda não conseguiram encaixar um padrão 100%. Não tem um padrão 100%. Nem no Pro. A gente fala que é Pro e amador. Eu sou amador, a gente fala mais do que a gente vive. Mas a categoria era para ser igual. Categoria. Independente de federação. Categoria. É mesmo. Como eu comentei antes de a gente entrar no ar aqui, quando você puxa nas federações como é o mês, você puxa lá, tá escrito lá, mês, shape em V, grandes cortes musculares, não é necessário grande volume muscular.
Tá aí quem quiser entrar no site Federação, a IFBB, acho que ela explica muito bem isso. Quem quiser entrar, pode entrar lá que vai ver. Só buscar a história da Só categoria. buscar a história. Então, assim, o que tá lá não é o que a gente vê mais no palco. Não é o que ganha mais no palco. Hoje, às vezes, está se perdendo muito, igual você falou, simetria, qualidade para volume. A gente está perdendo muita qualidade, condição Os caras física. focaram no ombro de um tanto Pra que o volume. shape ficou assim, É, assustador. não tem mais aquela harmonia que a gente Eu via. tive uma vez do lado do Odivan. Odivan. Ô, irmão, vou falar com você. Muito. Aquilo- Eu não só vejo pela... Assim, aquilo para Men's Physique já passou faz muito tempo. Muito Grande, muito grande. Ah, ele tá dentro do padrão novo que os caras estão buscando. Mas eu gostava Isso. mais dele antes, Ele era que mais tinha um harmônico. shape mais Então, bonito. todos os atletas que estão jogando volume demais estão perdendo um pouco da simetria. O Vini. Sim. O Vini, eu acho as costas do Vini a melhor. Top Eu demais. vejo costas melhor do que a dele. Ele também é um cara que... Volume. Aí à frente já... Mas aí esses caras eles são obrigados a mudar pelo seguinte. Porque sistema. Os outros estão indo. Se ele não tem o que for, vai fazer. ficar muito para trás. Não tem o que fazer. E é muito difícil quando você ganha muito volume, você continuar com a cabeça no cimento. Eu É acho, muito difícil. eu acho que a federação, no caso, a NPC, IFB, alguém tem que chegar e falar assim, cara, vamos ajustar? Porque senão daqui uns dias, eu acho que eles vão fazer igual fizeram com a biquíni. Vão pegar a biquíni e vão colocar mais uma categoria de biquíni, que agora a Novais. Porque as meninas biquíni não estão se encaixando mais com biquíni, porque já estão umas cavalas, porque antigamente biquíni era mais slim. As mulheres estão bitela demais. É aquele limbo entre o wellness e a biquíni. Isso. Elas estão no meio ali. Perfeitamente. Estão no meio. Então vamos criar Novais para a gente poder tentar manter a categoria. Manter a categoria. Daqui e a cria-se uma a mais ali. Daqui a pouco eles vão fazer, vamos criar mais uma categoria dentro da Men's, pra gente tentar resgatar aquele Men's Physique. A IFBB tem, né? Men's Muscle. A IFBB ela já faz isso. Men's Muscle. Que aí já são os caras já são os maiores que estão com maior volume. Então a IFBB aqui, volta a dizer, amador, né? A gente está falando aqui de amador, profissional é outra coisa. Mas a amadora aqui em Minas, ela já faz isso. O último Mr. Minas que eu ganhei já tinha. Era Men's Muscle. Eu tinha um mês com muito volume, mas ele ia o músculo. E o mês que estava no padrão, que é o que se encaixa lá normal, ia o mês normal. Então já teve essa separação. Entendeu? E a NPC não. A NPC é volume. A NPC que ela valia muito volume. Igual você falou, eu estou dando a minha opinião como atleta que participa. Sim. Pode ter pessoas que vão questionar a minha fala, que vão achar que não é assim, né? Mas a maioria é sim. Estão olhando muito mais volume do que condição. O que não era pedido isso antes. Mas hoje sim. Talvez o cara não estar tão bem condicionado. Eu já vi cara, igual você falou, eu já vi mês dilatado no palco. Eu já vi mês com abdômen dilatado. Que na hora que o cara relaxava, ele dilatava. E aí o cara ganha um segundo lugar, um terceiro lugar. E o nível vai baixando. E outra coisa, você trabalha, né? Todo atleta faz um trabalho muito grande, igual você falou, muito árduo. Você faz um trabalho para que um cara que não está encaixando na sua categoria entre lá e ganhe. Aí entra duas coisas. Quando isso acontece, como ser humano, a primeira coisa que acontece é a sensação de frustração. Por quê? Perfeito. Não que a gente imagine assim, pô, eu vou competir, eu vou ganhar tudo. Pô, claro que não. Porque claro a gente que tá nesse negócio de verdade, a gente sabe que a vitória chega lá. Perfeito. Só que, cara, toda jornada, você espera que no final dela você encontre um prêmio. Não é o pote de ouro que está no final do arco-íris, não. Mas é, no mínimo, uma recompensa por toda a sua dedicação. Toda a sua dedicação, todo o seu esforço, perfeito. E aí, quando você chega e compete dessa forma e fica para trás, um cara que você vê que, tecnicamente, está muito aquém
Não só de você, mas como dos outros. Perfeito. Isso frustra. E é por isso Muito, que, com essa frustração, a gente vê um monte de atleta amador ou profissional com depressão. A gente vê um monte de atleta amador ou profissional abusando de ergogênico. Perfeito. A gente vê um monte de atleta amador ou profissional perdendo a linha que eu falo, cabeça. Cabeça. Por quê? Interferindo dentro da sua própria casa, com sua família, né? A gente tem relatos aí de namoradas e esposas de atletas que reclamam, que às vezes querem que o atleta nem participe mais de campeonatos, porque no período de preparação esse atleta ele muda, ele vira outra pessoa. Simples. É só a gente pegar a notícia. Eu, como jornalista, eu vivo notícia. Então, assim, a minha parte da manhã, eu acordo, dependendo do horário, cara, eu gasto meus 20 minutos ali dando uma folheada nas principais notícias de algumas áreas, e fisiculturismo é uma delas. Nunca morreu tanto atleta. Entre aspas, tem que colocar também que o cara que nunca competiu tá fazendo por conta própria, enchendo o pip de hormônio. Verdade. Sem um acompanhamento médico, sem um treinador, sem ninguém capacitado para ajudar, esse aí não tá brincando, ele tá se sujando, porque o treino é fácil. E esse não é atleta, esse é burro. Se você faz isso, irmão, desculpa eu ser sincero com você assim, fica triste comigo, não, mas é burrice. Porque a gente toma, não tô aqui. Deixa eu te falar com você, mais uma vez, eu tomo hormônio. Eu não vou te falar aqui que eu tô tomando, porque senão você vai querer tomar também. A gente não tá falando que não usa. Até porque é a realidade dos atletas, né? Isso acho que não adianta esconder. Todos os atletas aí, campeonato aí, vamos falar, não vou falar todos, vão generalizar, porque vai falar, não. Mas 90% ali são hormonizados. O cara que fala né? que não toma hormônio, que vai competir na natural, ele tá tomando clenbuterol pra secar. Isso. Alguma coisa ali ele vai acabar tomando. Então, não dá para ser hipócrita falar, não, tal, porque a preparação do atleta, ela vem hormônio. Tanto do pró quanto do amador, ele vai se hormonizar sim. Só que esse negócio é o seguinte, cara, a gente faz com acompanhamento médico, com exame na mão, sabendo o que tá fazendo. Perfeito. Só que aí, Cláudio, o cara se prepara, bicho, por exemplo, a gente tá pensando em competir em julho agora. Nossa preparação não começou ontem, cara. Não. Claro aí você se prepara um ano, 18 semanas de preparação mesmo, porque você treinou o tempo todo. Eu comecei a me preparar depois do Natal. E aí, olha pra você ver. Depois do Natal a gente já tava com o projeto e a gente já começou a se preparar. Um pouco antes do Natal eu comecei a falar que ia competir. Eu passei a minha semana de Natal já finalizando o meu off. E aí, cara, o que rola? Você chega lá, o cara ganha, mas ele ganhou bem pior do que você e que a maioria. Aí o que o cara que não tem um preparo psicológico legal faz? Cara, próximo campeonato eu vou socar hormônio. Aí ele soca hormônio. Próximo campeonato eu vou exagerar nisso, eu vou fazer aquilo. E isso é o que vai fazer mal para um atleta, ou para um futuro atleta, ou para quem está começando. A galera precisa entender que é uma jornada. E a gente sabe que o fator principal não é o hormônio. Não, né? Nunca foi. Ele é o potencializador ali, ele vai te ajudar, mas eu acho que as pessoas colocam o hormônio antes de tudo. E eu acho que esse é o erro de muitas pessoas. A gente que treina, você deve ter ouvido isso várias vezes, a pessoa vê o seu tamanho e fala, mas você é grande assim porque você deve tomar hormônio. Na verdade, eles não falam hormônio, falam bomba, né? Mas você deve tomar bomba. Ninguém... eu até brinco, né? Eu acho que algumas pessoas acham que o hormônio ele é um espinafre do Popeye. Só isso. Que a gente abre a latinha, joga pra dentro e cresce na mesma hora. Sem precisar de treinar, sem precisar de dieta, sem precisar de nada. Eu resumo o uso de hormônio, galera. Acho que uma galerinha já me ouviu falar sobre isso. A maioria que deve estar assistindo a gente dirige, tem experiência no volante. O hormônio não é a gasolina. Perfeito. O hormônio é o aditivo. Você não chega no posto de gasolina e vira pro cara e fala com ele, ó, completa o meu tanque, enche meu tanque com aditivo. Você não faz isso. O que alimenta o motor do carro, o combustível que faz esse negócio andar é a gasolina, é o álcool, é o diesel. O aditivo é um plus que melhora a performance. Perfeito. Então, amigão, se você acha que é só hormônio, experimenta tomar e não comer.
Experimenta não treinar. Experimenta não treinar. A única coisa que você vai ter são os colaterais, que eu também tenho, só que você vai ter o dobro. Não estou te desejando, não, só estou sendo realista. Mas é a realidade. É a realidade. É o que você falou. O atleta, gente, ele tem todo acompanhamento. Todo acompanhamento. Eu tenho acompanhamento nutricional, faço os meus exames. Todo atleta ele tem acompanhamento. Eu não chego na academia, um vira para mim e fala, toma isso que vai ser bom. E eu vou lá e tomo. Nunca. Nem marca eu costumo trocar. Né? Então, infelizmente, eu acho assim, tudo pode fazer mal, né? A gente brinca que até água em excesso, né? Quando a gente desidrata, a gente bebe muita água, até água em excesso ali, dependendo do momento, ela não vai te fazer. A diferença é a quantidade. Se você tiver com muitas... Se você deixar de beber água, você morre por desidratação. Se você beber demais, você morre afogado. Se você não souber dosar... Muito engraçado. Se tem um trem gostoso, é azeitona. Experimenta comer com caroço. É a mesma azeitona, mas senta o dente no caroço pra você ver que merda que vai dar. É isso aí. Então, cara, a galera precisa entender isso da vida de um atleta, amador ou profissional, porque o que distingue hoje um amador e um profissional é uma rotina intensa e voltada só para aquilo. Infelizmente, nós, como amadores, aí o cara tem que dar aula na academia, o cara tem que cuidar da mulher, do filho, tem que levar marmita, o suplemento ele compra do bolso dele, o hormônio ele compra do bolso dele, a inscrição do campeonato ele paga do bolso dele, a sunga, galera, só para vocês terem ideia, uma sunga de campeonato custa no mínimo 350 conto, tá? Ele paga do bolso dele. O Pro não. O Pro ele come, treina, dorme. Treina, come, dorme. Como o Pro tem um patrocínio bacana de suplemento, ele ganha o suplemento. Como o Pro tem um patrocínio bacana e tem uma visibilidade, às vezes, bem maior do que a do amador, ele ganha um hormônio. E eu não lembro se eu vi algum Pro que comprou sunga para poder ir para o campeonato, porque a maioria também o patrocinador banca. Uma bermuda de mesa é 500, 600 reais. Porque não é qualquer coisa, cara. E a galera acha que é só subir num palco. Amador tem uma rotina ferrada. E o Fernando, você falou uma coisa aí. A gente tem que cuidar da nossa família. Às vezes você está numa preparação, você tem um filho, você vai tirar, às vezes, R$1.000 para você pagar de uma inscrição, às vezes seu filho está precisando de uma coisa aqui, sua família, sua esposa, ou você tem que pôr alguma coisa dentro de casa. O atleta é muito difícil conciliar as duas coisas. Às vezes o cara tem que parar no meio de uma preparação ali, porque o dinheiro que ele tinha, ele vai ter que pegar para colocar em casa, um filho precisando de um remédio ou alguma coisa, e ali ele vai ter que parar. Ele não tem condição. Não vou só nisso, não, cara. Quem tem preparação é você que é atleta. Às vezes sua esposa não. Justo. Eu tô lá comendo banana com aveia sem açúcar, abro o armário, a mulher comprou um biscoito recheado, velho. É muito normal, né? Muito normal. Aquilo saiu até lágrima. Já fui em hamburgueria com a minha esposa para acompanhar e eu com a marmita de frango dentro da hamburgueria, né? O dono da hamburgueria, ele olhou assim e falou, mano, cara, você tem a cabeça muito boa, você tá comendo frango aqui no meio de todo mundo comendo um hambúrguer. Então é isso que o atleta passa. Ninguém vê esse lado da alta performance. Porque isso é alta performance, amigo. Ninguém. O cara saber assim, ó, eu treino às 7 da manhã. Eu acordo, treino em jejum, volto, eu tenho que comer tanto, daí a pouco eu tenho que comer tanto. Aí eu pego o meu protocolo ali, ó, que tá escrito lá assim, ó, agora, tá? Isso. Obrigatoriamente 5 litros de água por dia. Agora, não tô em hiperidratação, não. Eu também tomo 5 litros por dia também. Obrigatório, 5 litros de água por dia. Então, cara, não, e é detalhe, assim, tem detalhes que os caras acham que é só comer ovo. Não, amigão, eu tenho que tirar a clara da gema. São 4 claras e só 2 gemas. Só aí você vê que tem uma diferença. E no horário. E como a gente diz, nós não vivemos do esporte. Nós temos nossos trabalhos, nossas outras atividades. Eu já fiz dieta comendo num sinal dentro do meu carro. O meu carro para, eu paro no sinal, minha marmita está do lado, eu pego a marmita, dou 2 colheradas, coloco lá, dirijo, paro no outro sinal. Comer banheiro, academia, comer dentro da academia. Comer dentro do metrô. Se você quer, é sobre isso.
até brinco, né, que tem uma música que fala assim, né, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Já tive alunos, mas eu não consigo porque eu não tenho tempo. Cara, faça o seu tempo. Faça quando você quer, você faz o seu tempo. Eu não tenho tempo para comer. Volto a dizer, eu não tenho tempo, eu paro dentro do meu carro. Várias e várias vezes eu já fiz isso. Paro no sinal, minha marmitinha tá lá, eu dou 2, 3 colheradas, sigo, paro de novo e vou fazer minha dieta bonitinho durante o dia todo. Você dá aula de personal também. Não, de personal. Dia todo, agarrado na academia. O dia todo. Hoje, a hora que eu 5h30 da manhã. falei com você de tarde, eu falei, pô, mas tô treinando aqui, que é o único horário que eu tenho pra treinar. Perfeito. Correria. Correria. O que você acha dessa modinha aí da galera que tá... O cara chega obeso na academia e amanhã ele coloca lá, dá obesidade aos palcos. Então, como é que a gente fala? Eu acho que assim, cada um tem o direito de se expressar ou se expressar da forma que quer. Então, vamos falar assim, a academia virou moda. Para muita gente, tá? Lógico que não é para todos. Mas a academia, hoje em dia, ela virou muita moda. Você vê muita gente mais preocupado com a imagem que vai aparecer na rede social do que com ele próprio, com a saúde, com o bem-estar. Ele está mais preocupado com o que as pessoas vão pensar que eu postar aqui na minha rede social. Eu acho que o trabalho, quando é bem feito, o cara ele chegou numa academia realmente obeso e ele foi fazendo sua transformação, foi fazendo, e realmente ele chegou no ponto que ele queria, ok. Eu acho que isso serve até de incentivo para as pessoas que às vezes também estão numa obesidade aí e não tem coragem de A chave vai virar legal, né? Vai virar. Eu acho que não dá para usar isso, como a gente está falando, como uma modinha, né? Tá pago. Eu brinco muito com meus alunos, gente, tá pago o que tá pago? Eu queria entender o que tá pago. Tem nada pago. Tem nada pago. Essa prestação a sua luta ali é diária, seu treino é diário, não tem nada pago. O que você tá pago? O que você pagou ali? E outra, esse tá pago, fica parecendo... Ninguém gosta de pagar a conta. Ninguém gosta. Você pode ter o que for, tá sobrando, mas você não gosta de pagar. Isso parece que você tá treinando por obrigação. Eu não me encaixo nessa modinha do tá pago, não. Fernando, eu já vi, não tô mentindo, eu já vi a gente chegando na academia, fazendo 20 minutos de treino, pega o selfie, posta lá, tá pago. A pessoa nem treinou. A pessoa nem treinou. Eu já vi gente só fazendo a foto e indo embora. Nem treinou. Juro pra você que eu já vi. Gente então, só fazendo a foto. É uma realidade falsa. Eu acho super legal. Eu já tive alunas que estavam em obesidade, tá? E hoje estão com um corpo espetacular. Tinha uma aluna minha, Anne, vou te mandar um abraço, vou te dar como exemplo, né, que você não entenda mal, porque para mim, a Anne é um exemplo. Se ela ver depois, ela é um exemplo. Ela é uma menina, uma pessoa nova, mulher nova, tem filho, mas é uma mulher nova. Ela chegou até mim com um nível de gordura muito alto. Ela foi numa médica, eu acho que a médica foi muito honesta com ela, falou, você é muito nova. Ela queria fazer uma bariátrica. Queria fazer bariátrica. A médica falou que ela estava muito nova, não tinha necessidade de fazer essa bariátrica. Enfim, conversou com ela, ela veio treinar. Treinou, falou, vamos treinar. E várias vezes ela meio que queria desistir, falou, não vamos desistir. Resumindo, depois eu não vou lembrar, mas ela perdeu mais de 20 quilos, 25 quilos. Ela emagreceu muito. Quando ela voltou, a médica falou, você não precisa mais fazer. Você não precisa mais fazer. Então isso é um exemplo. E isso eu acho muito válido, porque é uma pessoa que inspira as pessoas. É muito maior do que da obesidade aos palcos. Muito maior. Porque isso aí é da obesidade à vida, cara. A vida, ela é uma pessoa que eu me sinto muito... Eu sei que ela está muito feliz, mas eu me sinto muito feliz por ver o resultado que ela obteve. Eu falo para os alunos, o resultado é de vocês. A gente está aqui guiando. Mas a força de vontade, de estar ali, de querer mudar, é de vocês. Né? A gente só guia, orienta e estamos ali para motivar. Mas ali é vocês consigo mesmo. Então ela sim, eu estou falando, tem várias pessoas, mas eu estou falando dela porque eu acho que ela foi... Ela veio de um nível de gordura muito alto. E ela treinou, foi em 3 anos. Não foi fácil para ela. Sim. Não foi fácil para ela. E para mim também não. Sabe? Porque é um desafio para a gente como profissional. E a gente quer ver aquela pessoa bem mental, bem físico, bem mental, de se olhar, de falar, nossa, eu estou me sentindo bem. Hoje ela é uma outra mulher. Ela é uma outra mulher. Então eu dou os parabéns para ela. Ela deve me ouvir, se não ouvir, mas quem ouvir próximo. Ela é um exemplo. Tem outros alunos, mas volto a dizer, vou exemplificar porque ela foi o que veio
de um volume muito alto de gordura e veio baixando, baixando, baixando. E até hoje ela treina. Hoje ela nem treina comigo mais, nós viramos amigos, não treina comigo mais, mas ela continua treinando. Continua treinando, fazendo dieta, tudo direitinho. Prendeu, virou a chave, mudou. Virou a chave. E isso é mudança de vida. E isso é bacana. Eu acho que quando o cara entra nessa parada da obesidade aos palcos, eu acho muito prematuro por 2 motivos. Primeiro, o palco é sacrificante demais. E não é saudável. Não. Exato. Não é. A obesidade também não. Então o cara vai sair de algo que não é saudável para algo que não é saudável. Ele tem que primeiro encontrar saúde. Saúde. Você falou o ponto certo. Saúde. Musculação serve para isso, cara. A gente tá falando aqui, como diz na gíria popular, entre maromba, porque a gente treina, a gente compete, isso. A gente tá voltado para isso, mas a gente sabe que o princípio básico da musculação é trazer saúde. Ah, beleza, meter um shape bacana, tá aí com físico legal. Cara, isso é consequência de uma atitude diária e constante. Você não vai colocar um shape bacana do dia para noite. Nem não tomando hormônio, nem fazendo essas dietas malucas do tipo, a partir de hoje eu não como mais carboidrato, só. Tem uns amigos que vêm com as dietas doidas dessa aí. Fala, intermitente, né? Sei lá, que é parada dessa louca que eles fazem aí. Vou ficar 15 dias só comendo carne. Aí o outro vira e fala, não, vou parar, vou ficar... Vai comer só folha. Eu não sou elefante, tô quase do tamanho de um. Mas não sou elefante para ficar comendo só folha. Você entendeu? E aí os caras perdem a linha, perdem um pouco disso. E o que você falou, não é saudável, né? Não é. Você fazer uma dieta assim por muito... Isso não é uma coisa saudável. A gente que faz assim, essas dietas, gente, acho que a pessoa tem que entender, talvez. Desgasta, mas é uma dieta em curto tempo. A gente não fica inteiro fazendo isso. Tem gente que acha que às vezes o atleta ele só vive comendo aquilo. Não, mas como é que o cara vive? Cara, a gente não vive só assim. E outra coisa, cara. Não tem como. Mais uma vez, tem o acompanhamento. Tem o acompanhamento. Brother, você me perguntou sobre o que você está treinando com quem? Eu estou treinando lá com a minha inteligência artificial, com a Iris. E esses dias, eu passei mal, tive uma infecção intestinal. Eu acho que foi um iogurte que eu tinha na minha dieta, iogurte. E eu tomei esse iogurte, aveia e banana. Eu comecei a comer, sentado nessa mesa aqui, cara. E falei, deu ruim. Da hora bateu, eu falei, deu ruim, não tô conseguindo comer. Cara, eu fiquei 2 dias com infecção intestinal muito ruim. Eu fiquei ruim. Aí, cara, peguei, tirei uma foto, deu uma melhorada, tirei uma foto, mandei, ela avaliou, a primeira coisa que ela falou, cara, você tá todo depletado. Você vai fazer isso. Acompanhamento. O cara que está fazendo isso sozinho, ele não tem noção de que ele está começando a perder massa muscular. Não tem noção. Ele está achando assim, eu estou emagrecendo, ele não sabe se ele está perdendo água, se ele está perdendo massa muscular, porque gordura em si, o corpo preserva, velho. O cara acha que ele está emagrecendo, cara. É isso aí. É porque ele tá... Não, perdeu o músculo, perdeu água, mas a gordura ficou, porque o corpo preserva. Você tem que saber o que você está fazendo para perder gordura, cara. E aí o acompanhamento. Eu lembro quando eu estava treinando com o Michael, assim, o acompanhamento foi fundamental. Eu ia deitar, no outro dia acordava, foto para ele. Você falando comigo, a hora a gente estava conversando aqui, ó, seu treinador te cobra o tempo todo, treina com você, passa treino, acompanha. Sem isso, a gente não chega em lugar nenhum. Não chega. Teve campeonato aí que eu já pensei em desistir no meio e foi meu treinador que me animou. Falou, não, você não vai desistir não, você tá muito bem. Vamos pra cima, o que você tá precisando? Eu tô aqui do seu lado, mas você não vai desistir. Vamos pra cima. Aquilo ali me motivou. Aquela vibe ruim de comida baixa, quando você tá com o carro baixo. Cara, fala, não, acho que não, né? Volta a dizer, o Bruno, né? Mandar um abraço pro Bruno aí. O Bruno, às vezes eu falo, Bruno, não vai dar. Vai dar, tô cansado, não vou aguentar. E ele, não, Claudão, não. Vamos, você tá muito bem, vamos pra cima. Você tá precisando de quê? Você tá muito cansado? Deixa você descansar hoje, descansa. Cara, isso eu falo assim, eu gosto muito do Bruno. Eu acho ele um cara muito bom. Não é porque ele é meu treinador, não, e a gente tá sendo vitorioso junto. Mas ele é um cara, assim, que me entende demais. Eu acho que tem treinador que vira pro atleta, ele acha que ele sabe demais,
E ele não pensa no atleta. Não pensa no indivíduo. Não pensa no indivíduo. Faz isso e pronto. E não é assim, né? Aqui é um ser humano. A gente é atleta, a gente quer, mas a gente é ser humano. A gente tem nossas fraquezas, nossos limites. E às vezes quem tá com você ali do seu lado, ele precisa te entender. A gente estava comentando, um jogador de futebol, ele tem toda aquela questão fisiológica lá para falar assim, ó, o Hulk, eu sou atleticano, né? Então o Hulk aí, por exemplo, ele não vai jogar um jogo. Por quê? Porque quem tá em volta dele falou, se você jogar mais esse jogo direto, você vai estourar. Sim. Tá na hora de você dar uma parada. A gente também é assim. A gente tá numa constância que se seu treinador não te entender, falou, opa, vamos dar uma parada. A diferença é que a gente não tem todo o suporte que eles têm. Não temos todo o suporte. Então, onde que a gente tem que ficar mais atento ainda e ouvir mais ainda? Justamente, perfeito. Porque às vezes quem tá fora consegue enxergar muito melhor. Muito melhor, muito melhor. A gente sempre quer dar o nosso melhor. Sempre. Só que chega uma hora, igual eu volto a dizer, a gente chega num ponto que tem hora que a gente cansa, a gente é ser humano, a gente chega no nosso limite, né? Somente a gente brincou aqui antes também que vai chegando a idade para todo mundo. Então é muita coisa. Eu acho que o treinador ali, um bom treinador, ele é essencial para o atleta. Eu não consigo me preparar sozinho para um campeonato. A minha cabeça também não me ajuda. Eu não consigo. Se eu falar, eu vou me preparar sozinho, vou fazer o treino, não vou conseguir. Não, porque o difícil de se preparar sozinho, no meu caso principalmente, é que a gente tem vício. Perfeito. É do tipo assim, do tipo assim, cara, eu vou treinar hoje, eu sei que eu tô treinando bem, pô. Hoje eu posso meter aquele chocolatezinho no final do treino que eu gosto. Tô de boa. Tô bem. Só que com o treinador ele vai virar pra você e falar assim, não, filhão, é só isso aqui. Aí você pô, mas eu tô cansado pra caramba hoje. Ah, não, vou. Aqui, colocou 8 exercícios na ficha. Deixa eu falar com você. É 6. Justamente. É 40 minutos de carga. Perfeito. 20. Perfeito. Isso a gente faz. Isso. A gente se sabota. A verdade é essa. Quando você tem um treinador, cara, é diferente, porque você sabe que o cara vai cobrar. Aí você manda uma foto pro cara avaliar. A maioria da galera não tem o privilégio que você tem do treinador estar acompanhando ali de pertinho. Isso. Mas o cara manda uma foto, o treinador fala, pô, velho, mas eu te pedi pra fazer 40 minutos de carga, você tá fazendo? Não, porque não tá mudando. É perceptível. O treinador, quando ele tem o olho clínico, a gente fala olho clínico, né? Ele sabe quando você tá fazendo ou não. Ele sabe. Você não fez. Você tá vendo seu Você físico, tá vendo. ele sabe. Ou não, você tá assim, não, você não fez o que eu te pedi. Ele sabe que vai mudar. Sabe. Ele te sabe conhece, né? Ele sabe o que ele tá fazendo e ele sabe conhece. quanto você pode melhorar. Ele te conhece. Perfeito. Mas agora vamos falar de uma outra coisa aqui. Futuro. Você vai competir agora. Julho. Né? Pretendo buscar o Pro, porque são muitos anos, né? São muitos anos na caminhada e eu acho que chegou a minha hora, eu já me acho, vamos dizer assim, maduro o suficiente. Tanto muscular, né? A minha questão de estrutura muscular, meu psicológico, para buscar algo a mais. A minha intenção, o meu sonho é disputar um Arnold. Eu obtive, antes da pandemia, eu classifiquei para o Arnold, eu disputei o Muscle Concert e classifiquei. Fiquei entre os 3 melhores. Classifiquei logo no outro ano que a gente estava animado para ir, veio a pandemia. E aí, arrebentou todo mundo. Nesse fim, não consegui ir. Então, o meu plano agora é ir para o Arnold. Foco total. Foco total para ir para o Arnold. E eu tenho certeza que a gente vai. Vamos subir bem nesse de julho. Ele é classificatório para o Arnold do ano que vem. Né? Então, a gente classificando, indo bem nesse, né? Vamos classificar e vamos para o Arnold. Tem um Master Nacional também no final do ano? Tem um Master Nacional, mas eu não sei se é pela NPC. É pela NPC? NPC tem um Master... E acho que em novembro, eu tô pensando em ir no Master tem um em Campinas que eu sei que dá... mas é esse mesmo. Que dá, se eu não me engano, ele vai dar 20 e tantos Procar. São bastante Procar. Novembro. Novembro. Isso mesmo. Então a gente tá se preparando para esses 2 campeonatos. É o que você falou. Vamos ganhar, não vamos ganhar? Cara, isso é consequência. Cara, eu quero subir e brigar com os caras lá. A gente quer subir e brigar. Eu quero parar do lado do cara e falar isso assim... aí. Eu tô bom, você tá bom também? Então vamos ver quem vai ganhar. O tiozão aí tá com 40 e tantos anos, mas tá batendo de frente. Eu brigo que meu troféu diário é chegar do lado dos meninos de 20 e ver que eles estão tudo pior que eu com 50.
Ah, filha. Não tem coisa melhor, né? Meu troféu diário, eu quero olhar pra mim e falar comigo assim. Muito assim. Você tem 50, não? Já ouvi muito isso aí. Não, você não tem essa idade aí, não. Pois é. Eu brigo, os caras assim, todo dia, quando alguém ouve a minha idade, assim, me vê treinando, porque assim, eu tenho 2 fases de treino. Eu tenho a fase que eu tô treinando igual um gatinho, que eu treino com peso aceitável, não treino leve. O cara fala, mas treino não, nunca vai ser leve. Não gosto de carga. Eu treino aceitável. E eu tenho a fase que eu tô treinando de maneira absurda, que é do tipo assim, 1 hora de leg com 400, 500 quilos, Sim, quando dá para colocar mais eu vou, e vou meter o supino ali, vou ficar fazendo supino pro resto do dia ali, socando 100, 120 quilos, e sem parar, que é um monte de repetição, que é um monte de série, porque eu gosto disso. Aí eu pego, paro do lado do menino de 20 e poucos anos, que trabalha assim, fofinho, e vira pra mim e fala comigo assim, mas você não tem 50, não. Bicho, verdade, eu olho pro meu lado, parece que eu tenho troféu, parece que eu fui campeão na vida. Cara, a gente às vezes nem percebe, mas a gente inspira, né? Sim. A gente inspira, às vezes a gente não tem essa noção. A gente arrasta com exemplo. Cara, chegou um cara pra mim, não conhecia o cara, ele treinava até na academia lá do meu treino, mas não conhecia ele. Eu segui no Instagram, um dia ele me mandou mensagem, cara, não te conheço, só te sigo pelo Instagram, mas você é minha inspiração. Isso, cara, pra mim, porque você inspirar uma pessoa positivamente é a melhor coisa. Você sabe assim, eu venci no esporte só por isso. Eu venci, porque eu consegui inspirar que seja uma pessoa falar assim, não, cara, eu vou porque eu inspirei naquele menino e eu consigo também. Esse é meu principal objetivo. É tentar, através da minha vida, aquilo que a musculação fez pra mim, tocar e motivar a vida dos outros. Ou, no mínimo, acontecer igual Jéssica já me contou. Da mulher chegar pra ela e falar, não pega muito peso não, senão você vai ficar com a perna gigante igual a do seu marido. Falei, velho! Aí a gente, né, vem pra casa até flutuando. Não, e dura que ela que me contou, não fui ela que me contou. Não pega tanto peso, você vai ficar com a perna gigante igual a do seu marido. Eu dei aquela olhada assim, falei, pô, será que tá gigante? Será que tá gigante? Se ela falou que tá, quem vai ser eu pra questionar, né? Eu não vou questionar. Não vou contra ela. Não vou, jamais. Então, isso, é muito legal. Esse tipo de coisa, assim, pra gente dá orgulho. Por quê? Muito. Porque eu tô ali todo dia, você tá ali todo dia, você tá buscando isso. Você não tá só por isso. Não tô só por isso, não. Mas isso é o gostoso de ouvir. Né? Eu brinco com os meninos, não tem negócio de falar que você tá lindo, não. Fala que eu tô monstro, que eu vou ficar felizão. Você tá lindo. Lindo não, lindo é aquele menininho, cabelinho arrumadinho ali. A gente quer marombeiro. Não, você tá monstro. Tá não, mas você tá muito grande. Não, mas você cresceu mais, não, pai. E quando ele fala que você cresceu mais, aí só ali na fala você já cresce mais. Cara, um dia uma menina chegou pra mim na academia e falou comigo, nossa, você treina igual um monstro. Falei, depois é que eu fiquei imaginando, será que ela tá falando que eu era feio? Você treina igual um monstro, eu fiquei pensando. Vai interpretar. Será que eu era feio? Não, eu fiquei me sentindo bem primeiro. Vai interpretar que a gente tá grande. Depois que a ficha caiu. Pode ser, né? A gente pensa positivo, a gente não pensa pro outro lado. A gente chega o copo meio cheio. Não exatamente, cara. Essa é o estilo de vida que a gente procurou. É o estilo de vida. É isso que faz bem pra gente. Poder treinar todo dia, poder tocar as pessoas com aquilo que a gente faz por amor, porque, ó, a palavra amador é aquele que ama, é aquele que faz por amor. Perfeito. Né? Meu pai me falava do amador e do profissional com outros termos, mas o amador é aquele que ama, que só faz por amor, que troca o que faz pelo amor. O profissional não, cara. O profissional perdeu esse prazer. Olha que trem doido, cara. Olha que comparação mais maluca que eu já fiz na minha cabeça. Eu, como amador, eu posso fazer porque gosto. Isso. Eu posso simplesmente, velho, falar assim, cara, eu gosto de treinar, mas hoje eu não vou, não. Hoje eu não vou, não. Cara, hoje eu vou me dar o prazer de estar de boa, porque eu sou amador. Não. Hoje eu tô de boa, vou me dar o prazer de meter o sanduíche, a pizza. Claro. O profissional, ele faz um negócio quase que obrigado. Porque é profissional. Né? Então, meu amigo... Ele ganha pra isso. Né? Exato. Então, ele é cobrado como um profissional. O prazer foi embora. Mas eu amo o que eu faço. Cara,
mas o prazer foi embora. Se ele já não tem tanto prazer. Se a empresa que está patrocinando ele parar de pagar ele, o que ele vai fazer? Ele vai procurar outra para pague ele. Ele vai sentir falta. Ele vai sentir falta. Ele não vai continuar treinando ali sem receber nada e voltar a trabalhar ou com outro serviço. Não, ele vai procurar outra empresa. Quando eu fiz gastronomia, eu estudei gastronomia, o meu professor era chefe de cozinha no Palácio do Governador. E eu gostava muito sempre gostei muito de gastronomia, me dava muito bem com ele. Ele falou, cara, você não quer vir trabalhar no Palácio comigo? Eu falei, você é louco? Nunca. Ele falou, por quê? Eu falei, cara, porque eu faço isso aqui por amor, porque eu gosto de cozinhar. O dia que eu tiver que cozinhar por obrigação, acabou. Não vai ter mais a graça, não vai ter mais o prazer. O dia que eu ganhar dinheiro com isso, acabou. Eu não sei se o bodybuilder me faria isso. Eu também, vou ser bem sincero, que eu sou realmente o amador. Porque, assim, eu gosto de sentar, assistir, eu gosto de treinar, ficar 2, 3 horas na academia quando eu tenho tempo para isso. Mas, cara, eu não sei se eu estou disposto ao sacrifício que precisa. Não é que é fácil, não, galera. Não é que você acha que é fácil. Não, eu não sei se eu estou disposto e mais, nem sei se conseguiria chegar lá. Porque é outro rolê. E aí abrir mão mais ainda de muita coisa. Né? Sim. Abrir mão mesmo. É horas treinando. É quando você é profissional. É o que ele está falando. Você tem um contrato com uma empresa. Você tem sua família ali. Se você precisa de fazer uma viagem, você vai ter que ir deixar sua família lá, sua família não puder ir junto. Então são coisas atrás ali que o cara vai ter que abrir mão. Ele vai ter que... Ele faz uma viagem lá para Las Vegas, lá fica quanto tempo? Lá e a família aqui. Entendeu? Cara, quando é uma viagem para Las Vegas, essa aí eu topo. Se vocês quiserem, essa aí você iria, né? Você entendeu? Me liga, chama no direct, porque para Las Vegas eu vou. Mas não pode deixar a esposa para trás, né? Que aí o problema é o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Não tem nada, né? Você entendeu? Porque aí é outra história. Agora, filho, esse é o filé. Vamos falar do roer o osso. Isso aí é a nada. O roer o osso que é foda, porque também tem aquele negócio. Não é todo profissional que vai se gabaritar pra estar lá no ar. Não é. Ele demora ali pra chegar ali também. E mesmo o cara sendo profissional, não é fácil. A gente fala em Procard. Hoje, se eu virar pro, eu consigo me manter? Não. Porque se eu viro pro, eu não posso mais disputar campeonato amador. Certo? Eu sou pro, não posso mais. Eu só vou poder disputar campeonato pro. Só vou disputar com quem? Com os melhores. Você vai ficar uns 2 anos sem disputar para poder chegar na condição dos caras. Na condição dos caras. E o máximo que você pode ficar é 2 anos, senão você perde seu Procard. Senão você perde Procard. Outra coisa, sozinho eu vou conseguir? Eu preciso de um patrocínio. Porque os que os caras têm, eu não vou conseguir ter só com as minhas condições. E aí você precisa de patrocínio. Suplemento, hormônio, academia. Tudo, porque os caras têm academia própria. Tem tudo. Os caras já têm academia própria. É treinador lá desde 24 horas. Exato. Tudo, médico, nutricionista, tudo ali à disposição do cara. Então a chave vira. Primeiro para você... Depois ela vira para você se tornar pró. E quando você se torna pró, a chave vira mais uma vez. Para você poder estar no mesmo nível dos caras. Não é fácil. Se o cara acha que é fácil, se o cara acha que é muito fácil, tá muito enganado. E pro cara que tá tentando entrar nessa parada, o cara que tá tentando entrar na onda, vale a pena tentar. Com juízo, tendo a cabeça boa, mete as caras, vai lá, se dedica, faz tudo certinho. É uma boa. Você vai se sentir gratificado demais quando você tiver suas conquistas. Porém, cara, tem que saber que o caminho é lento. O processo é lento, meu irmão. Não adianta você sair daqui hoje mirando lá na frente em linha reta, porque não faz curva demais. Degrau a degrau. A gente não pula degrau. É de um em um até você chegar lá no topo. Não tem como pular. E de vez em quando vem uns caras que puxam você pelo pé e te jogam lá embaixo. Mas aí é o que mais tem. Né? Aí é o que mais tem. Aí é o que mais tem. Houve muito mais crítica do que apoio. Né? Hoje, graças a Deus, eu tenho apoio da minha esposa. Né? Muita gente fala que tem muito atleta aí que a mulher não gosta. Que ele vá para o palco, que ele... Isso mexe, e é o que eu falei, né? Isso mexe muito com o psicológico.
Hoje eu agradeço muito porque desde o início eu sempre tive o apoio da minha esposa. Minha esposa, ela me ajuda a fazer minhas marmitas e ela não treina, não é ligada a isso. Mas quando eu entro nesse, vamos dizer, nesse modo aí, né, no modo turbo, que é próximo de competição, ela tá do meu lado. Ela sabe da sua rotina. Isso é de suma importância. Porque quando eu subo no palco, eu olho e vejo minha esposa, vejo minha filha. Né? Eu vejo que o esforço maior ali, eu até brinco, né? Que o meu troféu tá ali. Sim. Tá ali. Então, assim, o atleta, ele sofre muito, ele precisa de apoio. E às vezes ele não tem apoio nem de quem tá ao redor dele ali. Então o cara vira pra você e te joga para baixo. O outro vira e te joga para baixo. Você quer ver uma forma dos caras te boicotar, irmão? Os caras acham que é brincadeira, que é bobagem, mas você quer ver uma forma dos caras te minar? É simplesmente você acorda de manhã, um filho da mãe que nunca te deu nem bom dia. O cara não manda um bom dia no WhatsApp. O cara o cara não curte, não compartilha e nem comenta a postagem que você mandou no direct dele, falou, dá uma moral lá, curte. É pra você mesmo, tá? O cara não faz isso. Mas aí morre alguém por causa de uso de hormônio, ele manda e fala assim, te falei, ó. Isso te puxa pra baixo, velho. Ninguém aguenta isso. Cara, já vou aproveitar aqui, que eu não desabafei ainda, vou desabafar com vocês hoje, mais uma vez. Cara, nem todo mundo que morre em academia morreu por causa de hormônio, não. Nem todo mundo que treina morre por causa de hormônio, não. Se eu ficar mandando pra vocês tudo enquanto é notícia de quem morre por causa de cachaça, vocês vão me bloquear. Porque joga no Google aí. Ou se você precisar, pesquisa no inteligência artificial que tá na moda. Pesquisa quantos morrem pelo consumo de álcool. Vocês vão ver o número. Pesquisa quanto que o álcool destrói família. Vocês vão ver os números. Quantos morrem por causa do cigarro? Vocês vão ver os números. Mas aí, o cara fez a matrícula hoje na academia, morreu amanhã. Aí, negão, te falei, ó, para com esse negócio de bomba que tá morrendo. Cara, não é assim, galera. Deixando claro que as pessoas ouvem a gente falar, eles acham que a gente está fazendo apologia, né? Mas não é sobre isso. É sobre vocês conseguirem entender o que é o uso de hormônios. A gente não faz apologia em nada, até porque usa quem quer, né? Todo mundo tem o livre-arbítrio de fazer o que quiser. Todo mundo me conhece, todo mundo sabe o tanto que eu bato em quem usa hormônio de forma errada. Todo mundo sabe que eu não gosto de passar o que eu tomo, aquilo que eu tomo. Vocês sabem que eu tomo porque eu também não sou aí aquele trouxa de falão. Mas deixa eu falar para vocês, galera. Cara, pesquisem. Pesquisem. Faz o seguinte, vocês carregam o celular no bolso como eu. Duvido que vocês não fazem a mesma coisa. Senta no vaso ali com o celular. Joga no Google. O que vai ajudar você depois dos 50 anos? Chama-se testosterona. Depois dos 35, depois dos 40. Chega no seu médico e pergunta. É a mesma coisa que eu tomo. Tem hormônio que é usado para salvar a vida de bebê que nasce prematuro. É o que a gente toma. Ah, mas a gente não está tomando para a mesma coisa. Cara, mas se ele salvar a vida do bebê, ele não vai ser tão nocivo. A não ser de forma desregrada, quantidade absurda, sem acompanhamento. Isso aí, eu volto a dizer, até a água é perigosa. A maioria que tem colaterais muito agressivos são porque fazem uso sem controle nenhum, principalmente dentro de academias. Como a gente fala que a academia virou modinha, é muita coisa questão de... Tem muita gente aproveitado, a gente sabe, né? A gente sabe. Tem muito aproveitador naquele meio ali que vira para um cara, para um menino de 17 anos, 18 anos que está começando ali e fala, toma isso aqui que vai fazer bem, que você vai... Porque ele quer vender. Só observando, galera, quando eu disse que não são todos, eu quero abrir um parênteses aqui para um. Que esse, de forma alguma, trembolona. Se você puder ficar longe dessa parada, cara, eu tenho um monte de amigo que usa e que fala, nunca tive nada. Conheço uma galera que usa e nunca tive nada. Mas, de coração, se eu puder te dar uma dica, foge dessa parada. Foge. Esse sim. Esse aí, até a ponta da agulha com ele é perigoso. Tudo, gente, que vocês forem fazer, tudo. Desde uma nutrição, né, desde essa questão de uso hormonal, vocês precisam de acompanhamento. Sim. Médico. Tudo. Vocês pegam um remédio para dor de cabeça. Vão ler a bula, se alguém já leu, vai estar escrito para não usar medicamentos sem indicação do médico. Né? Até o sorrisal. Até o remedinho mais simples eles pedem lá.
não faça uso sem consultar o médico. Então, o hormônio, ele não é diferente. Volto a dizer, ninguém aqui está estimulando ninguém, fazendo apologia a ninguém, porque às vezes a gente fica falando muito de hormônio. Mas quem quer usar, use da forma correta. Eu sou atleta, eu uso, eu nunca virei para ninguém, todas as pessoas que estão ao meu redor, meus alunos, meus amigos, virei para ninguém e falei, toma. Ninguém. Eu tomo. É uma escolha minha. Mas eu tomo com acompanhamento, com exame, tudo correto. Então, se vocês quiserem fazer, alguém está com isso na cabeça, procure primeiro informação, procure um médico, porque aí vocês vão estar fazendo a escolha da forma certa. Galera, essa ideia é muito séria e precisa ficar atento para isso. Bom, se deixar, nós vamos render isso aqui. Daqui a pouco, é bom, né, Fernando? Daqui a pouco a gente começa a falar mal dos outros. Então, a única coisa que eu fico feliz, né? Uma das coisas que eu fico feliz é saber que se eu for competir em julho, vou te encontrar lá. No Mineirão você não tem ido, depois essa menina nasceu, não viu você mais no Mineirão, acho que viu você uma vez. Uma vez. Né? Mas estamos planejando para levá-la. Então, talvez te veja de Mineirão antes disso. Mas, se tudo der certo, a gente se encontra no Desafiando Gigantes. Isso, Desafio de Gigantes, dia 5 de julho. Ainda não saiu o local, parece, mas no meu Instagram lá, quem acompanha, quando chegar mais próximo, a gente vai postar lá, 5 de julho. Já deixar o convite também aqui pro Bruno. Bruno Muniz. Bruno. Um abraço, Brunão. Tamo junto. Estamos te esperando aqui também. Querendo falar com um treinador bom. Referência que o Cláudio deu. Somos os melhores. Muito bom treinador. Então, te esperando aqui pra gente poder bater um papo também. Fernandão, só queria agradecer o convite. Tá com um amigo sempre é bom em qualquer ocasião. Então, eu queria muito agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz. Você falou assim, você pode vir? Eu falei, nossa, vou correndo, vou até agora, se você quiser. Porque, cara, você é um cara exemplar, um cara que eu conheci, um cara que tá no meu coração, mesmo à distância, né? Temos nossa vida e cada um à distância, mas você é um amigo que eu vou levar pro coração sempre. Um grande atleta também, um cara muito esforçado, um exemplo, que ele falou que é um exemplo. Então, cara, eu espero chegar, eu tô com 46, eu espero chegar aos 50 do jeito que você tá, porque, você vai cara, chegar maior, seu braço tá o dobro? Espero, tá? Então é agradecer de coração mesmo. E, cara, aí é o que todo mundo tá vendo aí, gente. É seguir, quem quer seguir o esporte, que siga. O esporte só vai fazer bem para vocês. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Cláudio, obrigado. Tamo junto. Se Deus quiser, sempre. Boneco lá em... Nós vamos tirar uma foto, vamos voltar aqui nós dois com os bonecos aqui em cima da mesa pra gente bater um papo. Vamos correr com isso. Vamos sim. Esse foi mais um Papo Aberto. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem tem mais. Um abraço.